Meus anjos e minhas anjas da pedagogia, 2019 AIB, turma de letras e pessoas interessadas, né, da educação, da psicologia. Vamos fazer um diálogo, uma conversa interessante sobre um texto da Madalena Freire, o É Forte. É um texto miúdo, mas extremamente denso, rico, profundo, para a gente pensar as nossas atividades enquanto profissional da educação e mesmo profissional da psicologia, tá? Então, trata do texto Educação, Educando o Olhar da Observação, Aprendizagem do Olhar, da Madalena Freire. Nós fomos educados para olhar? É uma pergunta fundamental que eu faço para vocês e me faço também. Nós fomos educados para olhar? Quando nós olhamos, o que nós vemos? Quando nós olhamos, como nós vemos o mundo, a realidade nós mesmos? Como eu me vejo nesse mundo, como eu me vejo no meu campo de interação, de interrelações? Como eu vejo o outro, como eu olho o outro? Como eu me aproximo desse outro? Como que adjetivos eu vou configurar a esse outro nesse ato de ver, nesse ato de olhar, tá? E aí a Madalena, quando ela traz essa provocação para a gente, ela afirma categoricamente: nós não fomos educados para olhar vendo o mundo, a realidade nós mesmos. Nós não fomos educados para isso. O nosso olhar, ele foi educado muito mais fundamentado, sedimentado nas estereotipias, tá? Nas cristalizações, naquilo que foi colocado, conferido como verdade. Então, nós aprendemos a olhar adjetivos, nós aprendemos a olhar o selvagem, o louco, o incapaz, o que não consegue, o agitado, o menino hiperativo. Ah, esse menino é hiperativo, esse menino não para, esse menino... Então, quando eu trago esse campo de verbalização, eu estou trazendo um campo de verdades que são consolidadas por um olhar que está cristalizado. Meus anjos e minhas anjas, nós não podemos esquecer que a educação desse nosso olhar nas estereotipias e nas cristalizações, elas são fruto também do nosso nascimento histórico enquanto nação brasileira, né? Da agressão histórica que nós vivenciamos, o território nacional brasileiro. Então, nesse nascimento, o europeu traz os povos humanos que viviam aqui como selvagens, nus, né? Nesse nascimento, o europeu adentra o continente africano, invade, retira de lá grupos étnicos negros e coloca como não ser, não pessoa, não gente. Então, vejam que a cristalização do nosso olhar, ela tem essa pauta histórica da construção da nossa própria história. E a Freire, ela nos provoca a olhar para a educação do nosso olhar, ela nos provoca a nos revermos enquanto profissionais da educação, enquanto profissionais da psicologia, enfim, enquanto profissionais que lidam com grupos humanos, com seres humanos, a repensar esse nosso olhar da estereotipia e da cristalização. E ela diz para a gente, olha, o olhar, a educação do nosso olhar, desconstruindo as estereotipias e saindo dessa cristalização, exige atenção, exige presença, gente. E isso implica numa profunda generosidade. Ela já pega a Simone Weil para fazer esse diálogo, dessa generosidade, desse movimento volitivo de, ao encontrar o outro, eu preciso me exigir um campo de atenção e um campo de presença. E para que eu dedique um campo de atenção e de presença, eu preciso ter uma sintonia comigo mesmo. Eu preciso saber como eu me olho. Como é que eu me olho? Quem eu sou? Quando eu me coloco diante de um espelho, o que eu vejo, gente? Essa imagem refletida no espelho implica nas estereotipias e na cristalização do olhar? Eu vejo um ser capaz ou eu vejo um ser menos? Ou eu vejo um ser que sabe tudo? Um ser que... Quem eu vejo? Tá? Então eu preciso ter uma sintonia
primeiro comigo mesmo para poder ter uma sintonia com o grupo. Eu preciso trabalhar o olhar dos meus olhares estereotipados, os meus preconceitos, para que eu trabalhe com as minhas crianças pequenas, minhas crianças maiores, meus adolescentes, meus jovens, meus adultos e meus idosos, tá? Então, eu preciso desenvolver primeiro as minhas fronteiras, elas precisam estar bem estabelecidas, bem cuidadas, bem regadas, né? Para que eu consiga acompanhar, desenvolver, olhar o outro, a fronteira do outro, o outro como outra idade, como outro de possibilidade, como outro de capacidade, como outro de potencialidade, tá? A partir do momento que eu tenho essa que eu desenvolvo, que eu vou desenvolvendo, é processo, tá? Isso é processo. Isso vai exigir o tempo inteiro a minha atenção, isso vai exigir o tempo inteiro a reflexão sobre a minha ação, tá? Eu vou ter a possibilidade de escutar os silêncios, aquilo que não foi verbalizado a partir da expressão da fala, mas aquilo que foi verbalizado a partir de um olhar, de um piscar de olhos, a partir de uma posição de medo, de uma postura de medo por uma criança. Se eu me aproximo dela e ela apresenta essa postura de medo, ela está trazendo um campo de verbalização e de expressão corporal tão importante que eu preciso apurar o meu olhar para ver isso também, tá? Bem como os ruídos da comunicação. Eu ter essa capacidade de verificar os ruídos que estão imbuídos ali naquela comunicação. Ver e escutar. Tá? Ver e escutar constituem parte necessária da construção do olhar. Estar presente, estar inteiro, estar corporeidade inteira com o outro, tá? O que o outro fala? Eu consigo ouvir o que o outro fala? Quais são os sinais que o meu menino ou minha menina me dão? O que eles estão anunciando sobre a minha prática educativa, sobre as nossas relações, sobre as interações nesse lugar chamado escola? Tá? Ou eu não consigo ouvir a fala do outro, eu só consigo ouvir a minha voz. Eu estou centrado em eu mesmo, estou ensimesmado, estou adultocentralizado na minha relação com essa criança. Ou estou um profissional centrado na expertise do seu campo teórico e achando que esse campo teórico já me diz tudo a priori, quando eu não faço uma interlocução com esse sujeito, com as vivências desse sujeito, com a realidade desse sujeito. Praxis. Relação teoria-prática. Alguns alunos dizem para mim, professora Cássia, a teoria é muito bonito, mas na prática não é bem assim. Aí eu, calma, vamos pensar direito. Escuta o que você está dizendo. O que você está dizendo? Porque a partir do momento que eu dicotomizo a teoria e a prática, eu fragilizo a prática educativa. Eu fragilizo a leitura do humano que está diante de mim nessa relação díade, nessa relação de coletividade que está nesses territórios chamados escola. Tá? Vamos ter muito cuidado para a gente não fragmentar, não criar, não ter o estereótipo de entender, não cristalizar um olhar de entender que eu tenho a fragmentação da teoria e da prática. Tá? Mas eu consigo escutar o que o outro fala? Isso é importante. Ouvir a demanda do outro. Ainda que aquilo que ele esteja dizendo doa nos meus ouvidos, porque pode ser uma crítica à minha própria posição de educadora, né? De psicóloga que está no ambiente escolar. Mas esse feedback ele é importante para eu refletir sobre a minha prática e refletir e trabalhar o meu olhar, a minha presença, a minha escuta. Que criança vejo quando olho? Que criança eu vejo quando chega lá no meu espaço infantil, nas minhas séries iniciais, no meu ensino fundamental 2? Que aí já é a criança e o adolescente. A cheirosinha, a bem cuidadinha, ela vai ter um êxito, ela tem um campo de possibilidade. Aquele que consegue acompanhar o professor, aquele que está lendo o professor, que maravilha, ele está conseguindo. Ele vai avançar. Ele é um menino bom, ele é um aluno dedicado, aplicado. E aquele que está lá no fundão?
E aquela criança que não dá a resposta que você projeta que ela tem que dar necessariamente a resposta no teu tempo e sequer você consegue compreender o tempo dela. Estão compreendendo o que estou provocando vocês a pensar? A minha criança das classes populares, que chega muitas das vezes às nossas escolas, à nossa sala para desenvolver as atividades, que sequer ainda fez uma refeição. Que criança eu vejo quando eu olho para ela? Ah, isso aqui, coitadinha. Ai, que pena. Que criança eu vejo quando eu tenho... que criança eu olho quando eu tenho uma criança com uma deficiência mental mais grave, mais acentuada? Ah, não vai aprender nunca. Esse aí vai só ficar brincando. Vou só passar um desenho para ele fazer a parte. É essa criança que eu vejo? Que estereotipias estão marcadas nesse meu campo de expressão verbal? Que são tidos a partir desse meu olhar que não está vendo, que não está sendo sensível, não está sendo um olhar sensível. Barbier fala para a gente de um olhar sensível. É um olhar que sente o gosto, é um olhar que escuta, é um olhar que vê, é um olhar que consegue perceber todas as expressões que esse outro está desenvolvendo. Né? Que criança eu vejo, por exemplo, quando eu tenho uma criança no espectro do autismo dentro de uma sala de educação infantil e que ela tem um movimento, uma dinâmica diferenciada da maior parte do grupo de crianças que estão ali. Ah, esse menino não para, ele é bagunceiro, ele não presta atenção, ele não aprende. É esse o olhar? É isso que eu vejo quando eu olho essa criança? Cilada, estereótipos, olhar cristalizado, olhar estereotipado. Vamos desembaçar o nosso olhar, gente, para ver que essas crianças, que esses grupos, que todas as crianças que estão nesse coletivo têm um tempo para aprender, têm a sua maneira de se expressar, que ela está dentro de uma família, que são famílias, e que têm orientações religiosas diferentes, e que têm orientações de educação na sua casa diferente, de instrução, dentro dos padrões, dos parâmetros morais diferentes. Tá? Mas eu preciso, enquanto profissional da educação, enquanto psicólogo que atua na escola, enquanto psicólogo escolar, eu preciso sensibilizar esse meu olhar e romper com essas estereotipias. Ver e ouvir demanda implicação, entrega ao outro. Ver e ouvir implica partir da hipótese da criança, do pensamento que ela está construindo e elaborando, tá? Do ritmo, da sintonia com o ritmo dela. Cada uma delas tem um ritmo, tá? E eu preciso conhecer o meu ritmo também. Eu preciso entender a minha baixa de censura, a minha baixa dos meus preconceitos, para que eu possa ir articulando, tá? As hipóteses dessa criança, o pensamento dessa criança, o ritmo que ela me traz, conhecendo o meu ritmo e articulando todo esse processo nesse conjunto que se faz dentro dessa dimensão coletiva de educar e de aprender, tá? A ação do olhar é um ato de estudar a si próprio, a realidade, o grupo, à luz da teoria. Então, Madalena Freire, ela está nos convidando, né? Ela está dizendo, gente, olhar não se dá de maneira espontaneísta. Eu tenho uma produção, uma construção de um olhar nos estereótipos, então eu preciso agora pensar, estudar eu mesma, estudar a realidade em que eu estou e o grupo tendo uma teoria de base, tendo uma sustentação teórica. Essa sustentação teórica que tem uma compreensão do humano na relação eu-tu, que o Buber tanto trabalha com a gente. Eu ser substantivo, eu ser de potência, eu ser de capacidade, tu ser substantivo, tu ser de potência, tu ser de capacidade. Vamos ficando por aqui, cheirinho, vamos para a parte 2.